Olá, pequenos pesquisadores! Chegamos na lição de sexta-feira e não se esqueçam de pesquisar o horário do pôr do sol aí na sua cidade, tá bom? Não se esqueçam para anotar aqui na lição de vocês. E antes vamos para o nosso verso que temos que memorizá-lo. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também o quê? Colherá. Está escrito em Gálatas capítulo 6, verso 7. E aqui vai falar sobre a sua escolha, sobre a minha escolha. Com qual dos ouvintes da parábola seu coração parece? É como ouvinte à beira do caminho que se esquece rapidamente, ou é duro como o solo pedregoso? Ou talvez você seja um ouvinte parecido com a terra cheia de espinhos, que sufoca a semente da verdade? Ou ainda, quem sabe, você se pareça com o ouvinte, a terra boa que possui um bom coração, obedecendo a Deus em todas as coisas? Seja honesto e faça essa prova consigo mesmo. Então, quero que você reflita sobre isso, sobre o que lemos aqui nesse primeiro parágrafo. A boa notícia é que não importa qual seja o tipo de coração que temos hoje, podemos ser transformados pelo poder de Jesus Cristo. Ele pode tomar o nosso coração de pedra e deixá-lo macio como cera. No entanto, Ele não fará isso contra a nossa vontade. A escolha é nossa. A escolha de ir lá, pegar a sementinha e plantá-la numa terra fértil, num solo bem adubado, é nossa escolha. O que quer dizer isso? Nós devemos podemos escolher levantar de manhã, escovar os nossos dentes, tomar o nosso café da manhã, se arrumar e ir para a igreja. Nós podemos escolher isso. Ou nós podemos levantar tarde no sábado e ficar em casa assistindo os nossos desenhos, assistindo os nossos filmes, ou simplesmente dormir até o meio-dia. Nós podemos escolher. Como diz aqui na lição, a escolha é nossa. Podemos decidir que tipo de coração iremos ter. Podemos pedir diariamente ao Espírito Santo para que suavize o nosso coração duro e acenda em nós o desejo pelas coisas celestiais. Enquanto o meu coração e o seu coração estiver como um solo pedregoso, um solo rochoso, é como um piso. Vamos imaginar assim, o piso da sua cozinha, que é duro, que só furando, né, só martelando para quebrar, para conseguir atingir, né, o piso. Só assim nós conseguiremos o quê? Jogar uma semente lá dentro. E será que se a gente fizesse um buraco no chão da nossa casa, né? Naquele piso da nossa sala ou da nossa cozinha, ou até do seu quarto, será que a sementinha conseguiria germinar ali? Então, olha só, pequeno pesquisador, a lição aqui de sexta-feira, ela quer nos ensinar o seguinte, que se o nosso coração e a nossa mente não estiver preparado para receber a palavra de Deus, nós não vamos conseguir. Porque imagine só, aqui está mostrando que o nosso coração e a nossa mente está como aquele solo duro, sabe? Sabe quando está bem seco assim, e a terra fica toda esfarelenta assim, toda quente, que se você jogar uma semente lá dentro, a semente pode até cozinhar ou secar de tão quente que está aquele sol. O nosso coração e a nossa mente pode estar assim, ou aquela horta, né? Aquele lugar assim cheio de mato, cheio de ervas daninhas. Nós vamos conseguir ouvir a palavra de Deus que é tão sábia, né? Que é tão justa? Não, nós não vamos conseguir. Mas se o nosso coração e a nossa mente estiver assim, a palavra de Deus diz que nós podemos pedir a Deus, porque Ele vai vir o que? Arrancar todas aquelas ervas daninhas e Ele vai transformar aquele solo ruim em o que? Um solo adubado e fértil para ouvirmos a palavra de Deus. Mas a escolha é sua e minha. Podemos pedir diariamente ao Espírito Santo para que suavize o nosso coração duro e acenda em nós o desejo pelas coisas celestiais. Trabalhemos lado a lado com Ele. Número 1. Como podemos cooperar com o Espírito Santo para que o solo do nosso coração não se torne duro, pedregoso, cheio de ervas daninhas e espinhos? Aqui diz o seguinte, que o jardim do coração precisa ser cultivado. Se aquele solo não é regado, se aquele solo não é limpo, ele não vai conseguir o quê? Produzir sementes boas, não vai conseguir germinar nada. Tudo que plantar ali morrerá. O solo precisa ser lavrado por profundo arrependimento. As palavras venenosas e diabólicas devem ser o quê? Arrancadas. O terreno, uma vez coberto de espinhos, só pode ser recuperado por trabalho cuidadoso.
Assim, as más tendências do coração natural só podem ser vencidas por sincero esforço em nome de Jesus e por sua virtude. E o Senhor ordena pelos profetas: lavrem os seus campos não arados e não semeiem entre os espinhos. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Esta obra Ele deseja realizar para nós e pede-nos cooperação. Se o Senhor não mandar chuva, como que nós ficamos? Nós ficamos sem água para beber, sem água para tomar banho e vamos conseguir nos alimentar? Não, o que vai acontecer com aquela terra seca? Ela não vai produzir nenhum alimento. Então assim é o nosso lado espiritual, pequenos pesquisadores. Se nós não clamarmos ao Senhor pedindo ajuda para que Ele tire aquelas ervas daninhas do nosso coração, o mato só vai crescer de uma maneira que vai sufocar a palavra de Deus e nós não vamos mais ouvir o quê? O chamado do Espírito Santo. Olha só que perigoso, né, pequenos pesquisadores? Número 2. Descubra quais são os tipos de ervas daninhas que Jesus quer ajudá-lo a arrancar do jardim do seu coração. Então, a primeira erva daninha que está escrito lá em Efésios é o que? É a amargura. Então, você pode escrever aí. A segunda é as palavras ásperas. A terceira é as palavras de calúnia. A quarta é a raiva, a quinta é a ira e a sexta é o que? A maldade. Então tudo isso tem que ser arrancado do seu coração. Senão a palavra de Deus não vai conseguir o quê? Fazer com que você medite, fazer com que você pense sobre ela. Número 3. Qual é o segredo de como se tornar um cristão que dá ótimos frutos? Olha só que legal, estamos aprendendo até os segredos. Salmos capítulo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem, né? No caso aqui, os pequenos pesquisadores, vocês, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são esses ímpios? Aqueles amigos que te levam para o mau caminho. E na sua lei medita o quê? De dia, tem lá um espacinho, vocês vão colocar de dia e noite. Não é suficiente apenas orar e ler a Bíblia. Para obter o real benefício que Deus tem para nós, devemos o quê? Meditar. Porque o que acontece se você vai lá, planta sua semente e deixa ela lá? Vai acontecer alguma coisa? Se você não regar o solo, se você não preparar o solo antes, não vai acontecer nada. A sua sementinha simplesmente não vai germinar, porque você não teve o cuidado necessário que ela precisava para brotar, para crescer. Então, investir tempo para pensar em silêncio sobre o que temos lido. Então, podemos pedir ao Senhor: mostre-me como essas palavras se aplicam na minha vida. Lembra do Zequinha? O Zequinha só conseguiu entender o que ele precisava fazer depois que ele viu o quê? Que alguns milhos não estavam crescendo. E esses milhos que não cresciam estavam aqui, cheio de cascalho, cheio de ervas daninhas. E ele falou: então eu preciso o quê? Limpar o local para que o meu milho cresça bem bonito. Tá certo, pequeno pesquisador? O número 4. Plante bons pensamentos em sua mente. Tudo que é bom e verdadeiro. Então vamos preencher. Bom, verdadeiro, digno, o que mais? E decente. E pense sobre essas coisas. Número 5. Produza fruto de obediência. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Vocês vão ler lá em Salmos e vão preencher. Vontade. Ó meu Deus, guarda a tua lei e está no meu coração. Se amarmos a Jesus, gostaremos de viver para Ele e com Ele, de apresentar-lhe nossa oferta de gratidão, de trabalhar para Ele, o próprio serviço que será fácil. Então aqui a resposta é simples, simples. Nós terminamos a lição de sexta-feira assim, aprendendo sobre o quê? Sobre o amor. Se você ama em fazer as suas coisas, o trabalho que parece ser muito difícil e cansativo será um trabalho que
muito gostoso de se fazer. Desde ajudar a mamãe com a horta, né, que tá aquele calor, pode ser muito cansativo e você começa a suar muito, vai ser o quê? Você vai ficar feliz. Você vai pensar assim, bom, eu estou ajudando a minha mãe a montar essa horta, a cultivá-la, porque depois vai nascer lindos pés de alface, pés de chuchu, né, nós vamos colher rabanetes, nós vamos colher brócolis. Então olha só como que você pensa, aquilo se torna prazeroso, você vai amar fazer aquilo. E mesmo assim, a palavra de Deus. Então, se você ama o seu pai e a sua mãe, você sente o que? Prazer em obedecer. E se você ama a palavra de Deus, se você ama o nosso Deus, você não vai pensar nem meia vez. A gente fala, não vai pensar nem uma vez. Nem meia vez você não vai pensar. E já vai o que? Fazer o que o nosso Deus pede, né, para nós. Então, assim, nós chegamos ao final da lição de sexta-feira. Um abraço bem apertado para você e até amanhã. Tchau, tchau.